podem observar, o triângulo ele é um polígono que possui 3 lados. Ele é muito fácil de ser reconhecido. E a sua classificação, nós temos 3 tipos. O triângulo ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Essa é a classificação com relação aos seus lados. O triângulo ele é equilátero quando ele possui todos os lados iguais. A palavra equi quer dizer igual e látero quer dizer lado. Tá aí a dica para você identificar quando o triângulo é equilátero. O triângulo ele é isósceles quando ele possui 2 lados iguais e o terceiro lado diferente. Já o triângulo escaleno, ele possui os 3 lados diferentes, como vocês podem observar. A outra classificação é quanto ao ângulo. Então, o triângulo ele pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Ele será retângulo quando ele possuir um ângulo igual a 90 graus. E ele será acutângulo quando ele possuir um ângulo menor que 90 graus. E ele será obtusângulo quando ele possui um ângulo maior que 90 graus. A dica que eu sempre dou é, o triângulo retângulo é só você lembrar do ângulo reto. E ali é um ângulo de 90 graus. O triângulo acutângulo, ele possui um ângulo menor que 90 graus. E eu sempre lembro a palavra acutângulo, lembra um pouquinho agulha. Então, a agulha é um objeto muito pequeno. Aí você associa que é um ângulo menor, um ângulo pequeno, menor que 90 graus. Já o triângulo obtusângulo é o ângulo maior que 90 graus. A palavra obtuso lembra algo assim maior, algo bem grande. Nós podemos observar também a área de um triângulo. Então, para calcular a área de um triângulo, você precisa de 2 informações. A sua base e a sua altura. Então, a área você deve pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. E assim você encontra toda a área da superfície de um determinado triângulo. O triângulo ele tem um teorema muito conhecido chamado Teorema de Pitágoras. Então, nós devemos observar que esse teorema ele está relacionado com um triângulo retângulo. Possuímos aqui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, e possuímos 3 lados que possuem nomes especiais. O lado maior, que está de frente para o ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. E os outros 2 lados, eles são chamados de cateto. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Pitágoras nos afirma que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Dessa forma, nós conseguimos descobrir um dos lados do triângulo retângulo, a partir da informação dos outros 2 lados. Então, vamos ver aqui um exemplo. Dado o triângulo retângulo, eu tenho aqui um ângulo reto. A hipotenusa eu vou chamar de x, que vai ser o lado desconhecido qual eu devo encontrar. Um cateto vai medir 3 centímetros e o outro cateto vai medir 4 centímetros. A partir da informação dos 2 catetos, nós conseguimos encontrar o valor da hipotenusa. Para calcularmos o valor dessa hipotenusa, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, que nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa eu não sei quem é, eu vou chamar de x. Então, vai ficar x ao quadrado igual cateto ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual 4 ao quadrado, 16, e 3 ao quadrado, 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9, 25. Dessa forma, a potência aqui, 2, vai para o segundo membro em forma de raiz. X vai ser igual mais ou menos a raiz de 25. Logo, x vai ser igual mais ou menos 5. Por se tratar do tamanho desse lado, quando nós nos referimos à distância, tamanhos, nós não utilizamos sinal negativo. É apenas o módulo daquele valor. Logo, aqui nós vamos considerar 5 centímetros igual a x. Vamos agora para um exercício. Dado um prédio, que o topo do seu prédio, a parte superior, tem uma distância de 10 metros até a raiz dessa árvore. E essa árvore está a uma distância do prédio de 6 metros. Queremos saber qual é a altura desse prédio. Se vocês observarem, o prédio, a base desse prédio com o chão forma um ângulo de 90 graus.
formando assim um triângulo retângulo e sendo possível encontrar a altura do prédio utilizando o Teorema de Pitágoras. Então vamos lá, se vocês observarem, a hipotenusa vale 10, porque é o lado que está de frente para o ângulo reto, e um dos catetos vale 6, devemos encontrar o outro cateto. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós temos a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que eu vou chamar de 6 ao quadrado. A hipotenusa nesse caso é 10 ao quadrado igual x ao quadrado, que é o cateto desconhecido, mais 6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado é igual a 100, x ao quadrado mais 36. Preciso isolar esse x ao quadrado, então 36 eu vou levar para o primeiro membro com sinal trocado. Então 100, que já estava aqui no primeiro membro, mais 36 vem para cá, menos 36, igual a x ao quadrado. 100 menos 36 é igual a 64. 64 igual a x ao quadrado. A potência 2 vai para o primeiro membro em forma de raiz. Então, raiz de 64 é igual a x, logo x é igual a 8 metros. Está aqui a altura do prédio, x igual a 8 metros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!